Olá, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o potencial vetor para campos magnéticos. Então, na eletrostática, a gente demonstrou que é possível definir uma quantidade escalar, um potencial elétrico, que te permite calcular de forma mais fácil, né, calculando uma grandeza escalar ao invés de uma vetorial, para o cálculo de propriedades de campos elétricos. Né? Então, assim, a gente tem uma expressão integral para cálculo de campo elétrico que exige que você calcule campos magnéticos, componentes x, y e z do campo magnético. Bem, então, exige que você faça três integrais que podem ser bem difíceis, né? Computacionalmente falando, podem demorar muito tempo. E a ideia de ter um campo escalar, o potencial elétrico, te permite que você faça uma única integral, tenha uma função no espaço que é o potencial elétrico e consiga calcular campos elétricos basicamente tirando um gradiente, ou seja, olhando a variação dessa função nas direções x, y, z, por exemplo. Então, a ideia que nós gostaríamos de ter, a tarefa que nós gostaríamos de realizar seria ter uma quantidade análoga a essa para a magnetostática. É possível ter um campo escalar para campos magnéticos? Até é. Existe um potencial escalar para campo magnético, mas ele tem uma desvantagem de apresentar descontinuidades. Então você não consegue usar ele para todo o espaço. Então a solução mais popular, né, que tem caráter não tanto assim, de simplificação de contas, né, mas é um caráter mais teórico. Né? Então quando você vai para a eletrodinâmica, né, cargas mudando, correntes variando, etc. e tal, quando você sai da magnetostática e da eletrostática, esse potencial vetor, que a gente vai usar a letra A para ele, vai começar a ter uma importância teórica que vai ser útil para descrever, então, campos elétricos e magnéticos em termos do potencial escalar da eletrostática e desse potencial vetor agora da magnetostática. Tudo bem? Então, vamos lá e ver como se calcula essa quantidade. Ok, então ele vai receber o nome que a gente chama de potencial vetorial magnético. Tudo bem? Então, a ideia seria que nós conseguíssemos ter alguma quantidade que nós pudéssemos derivar o campo magnético. Tudo bem? Como eu falei, a gente não consegue fazer isso tão fácil assim em termos escalares, mas a gente vai introduzir então um potencial vetor. Né? E que informação que nós temos disponível? Né? O campo magnético B, que propriedade ele sempre tem que obedecer? Basicamente essa aqui, divergente de B, nós já vimos, eles têm que ser identicamente nulo, ou seja, não pode existir um divergente de B diferente de zero. E o que isso permite para a gente? O que isso dá de informação para a gente? E é possível escrever B como sendo o rotacional de um campo vetorial. A gente pode escrever um B como sendo rotacional de A, e isso tem a ver com o fato dessa relação aqui. Então, existe essa identidade que o divergente de um rotacional é sempre nulo. Tá? Isso aí permite você a fazer então essa conclusão. Opa, se o divergente B é nulo, então o divergente de B, se eu chamasse rotacional de A de B, ele seria também identicamente nulo, ou seja, inspira essa definição do A como sendo aquele campo vetorial tal que quando eu tirar um rotacional dele, eu tenha o campo magnético B. Tudo bem? Se você quiser demonstrar isso aqui, em coordenadas cartesianas fica bem fácil, né? Lembre-se que o rotacional de A ele vai ter sempre derivadas cruzadas, né? De uma grandeza por outra. E aí, se você tira o divergente, você vai ter sempre a coordenada com a derivada dessa mesma coordenada. Né? Um componente derivada com essa coordenada. E somado como escalar. Então, assim, o que vai acontecer, se você for abrir essas contas, é que vai aparecer uma série de derivadas duplas, né, e trocadas. Né? E derivada, por exemplo, de A, dx dy, que cancela com dy dx, com sinal trocado. E tem essa antissimetria do rotacional. Certo? Então, abram essa conta aqui e verifiquem que realmente isso aqui é sempre verdade. Ok? Então, basicamente, vamos ter que calcular, então, saber como calcular essa quantidade A. Primeira coisa que é bom a gente comentar é que
diferente de outras quantidades, a gente tem uma certa liberdade para calcular o A. Deixa eu sair aqui um pouco da conta. Tá? Isso não é uma coisa nova. Então, se vocês se lembram bem, quando a gente falava de potencial elétrico, a gente tinha uma liberdade para definir o potencial, assim como qualquer energia potencial. Você estabelece uma referência. Então, você tem, no caso de um potencial elétrico, você tem uma referência de uma constante aditiva. Então, dado uma energia de potencial ou um potencial elétrico, ele é completamente equivalente ao mesmo potencial elétrico adicionado de uma constante. Aqui no A a gente vai ter uma liberdade um pouco maior, certo? Então vamos observar agora com cuidado isso aí. Tá. Então vamos lá, a gente tem que o rotacional de B é igual a μ0j, né? Então o divergente de B foi o que eu calculei, o que eu usei para inspirar a minha relação entre A e B. Então onde tem B eu coloco o rotacional de A. Rotacional, existe uma fórmula que nos permite aqui então calcular rotacional de rotacional. Então vamos lá, é o gradiente de um divergente menos o laplaciano de A. Deve ser, portanto, igual a μ0j. Ok? Então, essa é uma equação que a gente tem para o A, que ele deve satisfazer isso sempre. Tudo bem? Mas, como eu falei para vocês, existe uma certa liberdade para nós calcularmos o valor do A. Então, essa equação aqui, B igual a rotacional de A, não oferece uma única expressão para A. A gente tem uma liberdade, né? Foi uma análoga e um pouco mais livre do que a gente tinha no potencial eletrostático. Então, faça o seguinte, para você verificar que isso é realmente verdade. Tome um potencial A0, um potencial vetor inicial, tá? E some-o um gradiente de lambda, onde esse lambda pode ser um campo escalar arbitrário. Então não é só uma constante aditiva. Eu posso adicionar todo um campo escalar arbitrário, tiro o gradiente dele e adiciono ao A0. Ou seja, a gente tem o novo potencial vetor A. Né? E agora vamos calcular o rotacional de A. Né? Então, imagine que o rotacional de A0 seria aquele que daria o nosso campo magnético B. O que daria o rotacional do A? Então, você vai aqui aplicar o rotacional do A. Quem que é o A? Ele é dado por o A0 inicial mais um gradiente de lambda. O rotacional é um operador linear, ou seja, você pode aplicar o rotacional no A0 somado ao rotacional do gradiente. E o rotacional do gradiente, gente, também vai ser identicamente nulo. Para todo o lambda, isso aqui vai ser igual a zero. Pelo mesmo motivo, se você tomar o gradiente do lambda, né, você vai ter derivadas com x, y, z. Quando você tira o rotacional disso, vai ter uma série de derivadas duplas, né? D lambda dx dy, com menos d lambda dy dx. As derivadas mistas são iguais e aí vamos se cancelar. Então, esse lambda aqui, a contribuição dele, quando você tira o rotacional, se anula e você tem que o rotacional do A é igual ao rotacional do A0, que deve ser igual ao B. Ou seja, a gente tem a liberdade de adicionar qualquer gradiente de lambda à nossa expressão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um potencial vetor que satisfaça essa equaçãozinha aqui. Olha só. Divergente de A vai ser igual a zero. Por quê? Porque nós queremos isso. Não vai ser uma escolha arbitrária, uma escolha que é conveniente. Eu já mostro o porquê. Tudo bem? Então, calculando, impondo que o divergente de A seja nulo, nós temos que o A é escrito como A0 mais um gradiente lambda. Divergente do gradiente é um laplaciano. Ou seja, nós vamos escolher aqui, basta escolher qualquer A0 que nós tenhamos aqui e escolher um laplaciano de lambda, tal que ele seja menos o divergente de A0. E a gente sempre pode jogar, então, esse divergente de A igual a zero. Tudo bem? Até aqui está assim, professor, mas eu estou meio perdido agora. O senhor entendi que a gente tem uma liberdade, o senhor jogou esse divergente de A igual a zero, tá? Não sei porque o senhor me prometeu que ia ser bonito. E agora vai vir a hora da beleza. Lembra que nós tínhamos aqui essa equação 2.
nós tínhamos um gradiente de um divergente menos um laplaciano. Opa! A escolha que eu fiz te permite desconsiderar completamente esse termo e ficar apenas com esses dois termos aqui. Então, passa esse sinal de menos para a direita, né? E se você escolhe esse divergente igual a zero, que é chamado de calibre de Coulomb, tudo bem? Você tem que essa escolha de calibre te fornece esse laplaciano de A igual a menos μ0 sobre J. Então, presta atenção. Isso aí é completamente análogo à equação de Poisson. A equação de Poisson que nós tínhamos era laplaciano de V igual a menos O sobre ε0. Como vocês já viram aqui várias vezes, o análogo do μ0 é 1 sobre ε0. O análogo da carga é a corrente elétrica. O análogo da densidade volumétrica de carga é a densidade volumétrica de corrente. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma equação de Poisson para a magnetostática. Então, isso aí cria uma analogia entre magnetostática e eletrostática. Na eletrostática, a gente tinha um campo escalar, um campo vetorial, desculpa, que me dava um potencial escalar. Agora a gente tem um potencial vetorial, ou seja, isso aqui a gente pode, na verdade, escrever como sendo 3 equações de Poisson, uma para a coordenada x, uma para y e uma para z. Tá bom? E agora nós vamos aí apresentar um exemplo para vocês verificarem, tá? Como calcular o campo A. Então, esse campo A, como eu falei, tem uma analogia clara com a equação de Poisson que a gente tem da eletrostática, né? Com essas devidas analogias. Então, a fórmula integral do cálculo de A vai ser basicamente análoga à fórmula como nós calculávamos potenciais elétricos. Tá bom? Então, a gente tinha 1 sobre 4πε, nós vamos ter agora μ0 sobre 4π. Nós tínhamos ρ dv sobre r, agora nós vamos ter j dv sobre r. Tudo bem? Então, completamente análogo. Ou, se você tiver correntes distribuídas em uma superfície, ótimo, sem problemas. Troca j dv por k, que nós já vimos, densidade superficial de corrente elétrica, dA. Ou, se você tiver um fio, escreva corrente dl. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é só uma mudança de densidade, de dimensão da corrente, ou da densidade corrente, e dos elementos geométricos associados. Mas todos eles basicamente são uma corrente elétrica ou uma densidade, vezes um elemento geométrico. E o decaimento é sempre com 1 sobre r. Tá bom? E aí vamos utilizar em um exemplo essa analogia. Então, vamos usar aqui o exemplo que vem nos acompanhando várias vezes na magnetostática, que é o fio retilíneo infinito. Então, eu vou calcular o potencial vetor A partir de uma analogia. Tá? Então, se você tem da eletrostática um campo elétrico que você calcula e ele cai com 1 sobre R, né? A gente poderia calcular uma integral de caminho, né? E mostrar que a integral desse 1 sobre R, que é o campo desse fio aqui, integrado daria esse potencial logarítmico. Então, o potencial eletrostático de um sistema como um fio carregado dá essa resposta. E agora eu vou trocar da eletrostática, eu vou partir para a magnetostática. Ou seja, ao invés de um fio carregado, eu vou ter um fio que é atravessado por corrente I. E como a gente tinha uma analogia entre a equação de Poisson na eletrostática com a magnetostática, a gente vai fazer então essa analogia. O que era V vira A vetor. O que era lambda vai virar uma corrente elétrica, né? O que era 1 sobre ε0 vira μ0, 2π permanece ali e o logaritmo aqui permanece igual. Mas o A é um vetor. Que direção o A deve ter? Olha, percebam que você pode olhar aqui essa parte de cima, né? O A tem a mesma direção do J. Ou, se você tiver o I, ele vai ter a mesma direção do L, DL, né? E o DL sempre aponta para cima, sempre aponta na direção Z. Ou seja, o A deve ter uma direção Z. Tá bom? Então, percebam como, com essa analogia entre eletrostática e magnetostática, você
consegue de cara, né, fazer um cálculo de um potencial vetor de forma bem imediata aqui, dessa maneira. Ah, professor, o senhor usou aí essa ideia, achei interessante, mas será que funciona mesmo? Funciona. Como é que eu sei? Então vamos verificar. Vamos verificar se o rotacional de A, calculado com essa expressão, de fato vai me recuperar o campo magnético B. Então vamos lá. Em coordenadas cilíndricas, que é o sistema de coordenadas que esse tipo de sistema aí pede, o sistema axialmente simétrico, ele tem essa forma aqui muito bonita, com esses 6 termos aqui. Sempre derivadas cruzadas, né? Mas existem aqui alguns fatores geométricos que aparecem devido ao fato de você ter uma geometria diferente do sistema de coordenadas cilíndricas para as cartesianas. Tá bom? Então, não se assustem com essa expressão toda. Vários desses termos vão sempre zerar. Como é que eu sei? Basta perceber que o A, ele só tem a única componente não nula é o AZ. Então, o A só está na direção Z. E além disso, o A só depende da distância S. Tá? Aqui, na verdade, tinha que ser um S. Que é essa distância aqui. Tá? Então, só depende de S. Então, essas duas propriedades fazem com que uma série desses termos sejam nulos. Não existe Aφ, não existe A na direção com, não existe Aφ aqui também, não existe AZ, aparece nas 3 vezes. Ótimo. E agora percebam que não depende de φ aqui, também não depende de φ aqui. É simétrico. Ou seja, todos os termos morrem, exceto esse termo aqui. Tá? Ou seja, eu posso escrever o rotacional de A para essa situação específica como sendo simplesmente menos dA de ρ, o ρ, no nosso caso, é o S, né, essa distância do eixo, mais uma série de outros termos nulos. Então, vamos calcular aqui a derivada em S daquela quantidade ali lá em cima. Opa! Então, μ0i sobre 2π, número. A única coisa que eu tenho que derivar por S, esse logaritmo. Então, logaritmo de alguma coisa é o inverso disso e regra da cadeia. Então, vai ser μ0i sobre 2π, S sobre R, regra da cadeia, aí tinha R sobre S, 1 sobre S. Cancela S com S e fica na direção φ, né, conforme a regra do rotacional. Então, o que me resta aqui? μ0i sobre 2πr φ chapéu, que é exatamente a expressão que nós deduzimos para o campo magnético de um fio infinito. Então, percebam aí como você consegue calcular o A, tirar um rotacional e achar o B, certo? Então, isso aí, né, mensagem desse vídeo. Nós apresentamos para vocês o conceito de um potencial vetorial A, que calculando o rotacional eu consigo calcular o campo magnético B. Ele não tem tanto interesse, repetindo, em termos para otimizar suas contas, porque ele continua sendo vetorial para achar um outro vetor, mas ele tem interesses teóricos, né? Então fica mais fácil de escrever uma teoria eletrodinâmica em termos do A, certo? E por último, nós mostramos como escolher um calibre, né, tomando o divergente de A igual a 0, e que esse divergente de A nos leva a uma analogia entre eletrostática e magnetostática, tá bom? Então, gente, é isso aí. Talvez seja um vídeo um pouco mais pesado, teoricamente, mas essa, então, é a mensagem do potencial vetor magnético. Agradeço a sua atenção, continue aqui assistindo os vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.